Seguidores desse canal do YouTube, Espiritismo do Século XXI, estamos agora no episódio 9. Também amigos do Facebook que nos acompanham, nós temos uma grande quantidade de amigos e companheiros do Face que sempre estão conosco também participando dessa conversa fraterna, desse estudo sobre André Luiz. Mais uma vez, bem-vindos. Não se esqueça, porém, de compartilhar, de convidar os amigos para que participe conosco. No episódio anterior, nós estávamos falando que André Luiz, lá no plano espiritual, numa colônia chamada Nosso Lar, ele estava caminhando numa praça com o seu amigo e enfermeiro que cuida dele, que orienta. Afinal, André Luiz está nos passando as informações e os acontecimentos que ele está absorvendo desse companheiro chamado Lísias. Então, vamos continuar agora. Nesse episódio 9, especificamente, André Luiz nos traz informações e muitos dados importantes no que diz respeito à forma de alimentação no plano espiritual. Porque muita gente acha assim, que lá no plano espiritual vai ficar parado, ociosamente, e que não vai comer. Aliás, o corpo espiritual também precisa se alimentar, não é? Isso é uma novidade para nós que estamos começando a desvendar aquilo que acontece no plano espiritual e que até então a gente não sabia. Mas ainda bem que existe o Consolador Prometido, existe o Espiritismo que vem explicar detalhes, principalmente no que diz respeito a essa cidade, a essa colônia espiritual chamada Nosso Lar, em que André Luiz foi recebido. Então, nesse episódio, nós vamos conversar um pouquinho sobre isso. André Luiz estava ali numa praça, já era a primeira vez que ele tinha saído da cama do hospital em que ele está sendo tratado, como já falamos em capítulos anteriores, em episódios anteriores. Então, naquela praça, naquela região, André pediu àquele enfermeiro de nome Lísias para descansar um pouco, num banco próximo. Aí a gente vai falar assim, poxa, meus caros, no plano espiritual também cansa, o espírito cansa, livre do corpo material, cansa sim, né? Ainda mais quem é um recém-desencarnado como André Luiz. Então André pediu, Lísias, eu quero sentar um pouquinho para a gente descansar. Claro que Lísias aceitou, o companheiro dele aceitou. Então André ainda diz o seguinte, aquele descanso foi muito bom, porque ele percebeu uma agradável sensação de paz dentro dele. E ele percebeu ainda naquela praça muito bem arborizada, um agradável aspecto de jardim bem cuidado, e ele falou que percebeu caprichosos refluxos de água colorida, que faziam zigue-zague no ar, formavam figuras encantadoras. Olha, meus caros, é uma descrição rica, é claro, só que tem um detalhe. Em outras oportunidades, André e outros espíritos dizem que às vezes não encontram palavras que expressem adequadamente aquilo que está acontecendo naquele exato momento. Então André diz, né, que é muito bonito. E André logo, já que estava sozinho com Lísias para descansar, perguntou para André,
André perguntou para Lísias: ô Lísias, como é o abastecimento aqui na colônia Nosso Lar? André ainda falou assim: eu não tenho ainda conhecimento, notícia de... Existe um Ministério da Economia que faz uma manutenção, que provém alimentos, que prepara as coisas aqui no planeta, na colônia espiritual, porque na Terra tem, né? Então, o Lísias diz para ele: André, antigamente, há uns anos atrás, o serviço dessa natureza era uma feição mais destacada, era mais observado. Entretanto, o governador, há uns anos atrás, ele resolveu atenuar, minimizar todas as experiências de vida que recordassem os fenômenos puramente materiais. Olha, meus caros, vamos só relembrar. Essa colônia espiritual, ela foi fundada nos anos 1500, que era no século XVI. E essa fundação se deu por espíritos que saíram de Portugal e que estavam no Brasil. Então Lísias disse para André: olha, o governador, ele resolveu, há uns anos atrás, diminuir aquelas expressões que denotavam muita recordação da terra, ou seja, a forma de alimentação da terra, por exemplo. As atividades, então, ficaram reduzidas a um serviço simples de distribuição sob um controle direto do governador. O governador resolveu organizar isso. Isso, claro, algumas centenas de anos, algumas dezenas de anos atrás, né? Bom, e ele diz ainda que na colônia espiritual, não é na época que Lísias estava lá, tinha chegado lá, mas a Lísias diz para ele que mais ou menos uns séculos atrás, 100 anos atrás, em 1900 e alguma coisa atrás, a colônia lutava com extremas dificuldades para que os habitantes que estavam lá se adaptassem às leis da simplicidade. Lísias diz para ele: muitos espíritos recém-chegados da Terra, que chegavam lá em Nosso Lar, começavam a ter muitas exigências. Queriam mesas lautas, muita comida, né? Muitas bebidas excitantes. Isso tudo dilatava os vícios terrenos. Ora, meus caros, quando a gente desencarna, depende, é claro, do processo evolutivo de cada um, ainda esses apetites de alimentação e outros apetites inerentes ao corpo material ainda são visíveis. Então o próprio Lísias disse para André que as pessoas recém-desencarnadas, quando desencarnam, chegam lá no plano espiritual, especificamente ali em Nosso Lar, e querem comer e viver tudo aquilo que vivia na Terra. Interessante, né? Às vezes as pessoas acham que no plano espiritual é tudo diferente, os espíritos ficam de asas, com auréola, né? Ou então que o espírito vai para um lugar onde tem só fogo, caldeirão quente. Não é por aí, né? Então, as pessoas querem, os espíritos recém-chegados estavam querendo isso. O governador, então, esse governador já está governando lá, segundo Lísias, há mais de 100 anos. Ele até disse num episódio, 114 anos, né? Então ele disse que o governador, então, não poupou esforços para mudar isso, para alterar isso. Quando ele assumiu a administração, há 100 e poucos anos atrás, logo ele tomou providências para mudar isso, né? Então, o próprio Lísias disse para André que, a pedido da governadoria, há uns anos atrás,
vieram 200 instrutores de uma esfera mais elevada, porque existe a Terra, existe o nosso lar, existem esferas outras muito mais elevadas. Então o governador providenciou para que esses instrutores, que são espíritos mais avançados, mais evoluídos, viessem ali em nosso lar para conversar, para dar cursos, a fim de espalharem novos conhecimentos relativos à ciência da respiração e da absorção de princípios vitais da atmosfera. O que é isso? Nós sabemos hoje que no plano espiritual, muitas vezes, dependendo do treinamento, da capacidade de cada espírito, nós podemos alimentar através da inalação do ar ambiente, da atmosfera. Essa inalação já é suficientemente adequada para levar para o organismo espiritual e perispiritual as energias necessárias, os princípios vitais extraídos da atmosfera já servem como alimento. Então, segundo Lísias, foi providenciado que 200 instrutores viessem a nosso lar para ministrar cursos e treinamento para que essas pessoas pudessem absorver essas energias através da alimentação, da alimentação via respiração. Nós observamos que André, quando chegou, ele teve que alimentar de um caldo lá no plano espiritual. Então, nem todos os espíritos conseguem absorver essas energias e esses alimentos através do processo respiratório. Alguns precisam de alimentar. Material, aliás, semimaterialmente, com uma colher alimentando dessa sopa, desse caldo que o André teve. Então, Lísias disse claramente, né, que a cidade lá de nosso lar é uma cidade de transição, não é? E que não seria justo nem possível desambientar imediatamente os homens desencarnados, as pessoas desencarnadas. Então, quando as pessoas chegam, elas têm que ir se ambientando, treinando lentamente a se livrar daquelas relembrar reminiscências de quando encarnado, ou seja, o processo de alimentação, né? Então, essas novas exigências deveriam ser treinadas. O governador sentiu dificuldade, obviamente, porque as pessoas estão acostumadas, ninguém morre, né? As pessoas saíram da terra, chegaram lá, estão acostumadas à alimentação normal, né? Então ele teve dificuldade, mas ele insistiu. Segundo Lísias, ele não desanimou, e muitas outras reuniões, providências e atividades durante 30 anos consecutivos. Esses ministradores, esses professores estiveram lá orientando como é o processo de alimentação via respiração da atmosfera. Gente, eu quero só abrir um detalhe aqui muito importante. Nós estamos falando de nosso lar, onde André Luiz foi, mas existem muitas outras colônias no plano espiritual. Nós chamamos, quando o espírito está no plano espiritual, como mundo errante, ou espírito numa posição de erraticidade, vive fora da matéria. Então, durante 30 anos ficaram fazendo esse trabalho, né? E muitas vezes as pessoas, Lísias diz, muitas vezes as pessoas tornavam-se doentes com enfermidades devido ao processo de alimentação. Por quê? Porque lá no plano espiritual a alimentação
ela tem uma materialização, uma materialidade diferente. E as pessoas sofriam com isso, né? Então, eram como se fossem vítimas do novo sistema de alimentação que estava sendo implantado, né? Então, segundo Lisa, nessa época, apareceu aqueles opositores que não concordavam com aquilo e que ficavam com acusações. Houve uma convocação de grupos que rebelaram contra. Gente, é tudo como se estivesse aqui na Terra, né? Então, Lisas disse que essa implantação desse processo de alimentação foi um pouco traumático para muita gente, né? Então, apareceu alguns rebeldes, alguns, entre aspas, né, segundo Lisas, inimigos desse novo processo, né, dessas variadas excursões de estudos em planos mais elevados que o lá de nosso lar, ganhando assim um número de pessoas que passaram a ser adeptas a isso. Inclusive Lisas, né? Com certeza ele já é adepto a esse processo de alimentação. André Luiz, no futuro, com certeza ele vai se adaptar a esse processo, né? E André Luiz me perguntou, André, como é que terminou essa luta, né? Essa luta edificante para mudar esses conceitos de alimentação aqui em nosso lar. Aí o Lisas disse para André, depois de 21 anos de perseverantes demonstrações por parte do governador, né? Aí o Ministério da Elevação, né? E passou a abastecer-se apenas o indispensável, porque lá, como eu já disse, e nós já falamos anteriormente, existem vários ministérios, né? E no caso específico, o Ministério da Elevação passou a organizar isso, não especificamente o Ministério da Economia, como o André perguntou, né? E no Ministério do Esclarecimento, segundo Lisas, demorou muito a assumir o compromisso em vista de numerosos espíritos que estavam lá, muito afeitos à teoria matemática, a teoria científica da Terra, e esses espíritos ainda tinham dificuldade, porque eles estavam muito afeitos à questão da proteína, do carboidrato, que a proteína e o carboidrato, eles são imprescindíveis aos veículos físicos, ao corpo material, mas lá no plano espiritual é outra realidade. Então teve que conversar com esses cientistas, né, que vieram da Terra, para convencê-los que não precisava mais desse processo proteico, de alimento proteico ou alimentos à base de carboidratos, como ocorre aqui na Terra, né? Então, isso foi uma luta para que essa mudança acontecesse. Inclusive, Lisas disse que o governador, ele nunca agiu por si só. Ele sempre requisitava assistência de outros mentores do plano mais alto, que vieram orientar, através de um ministério chamado Ministério da União Divina, que sempre veio participar do esclarecimento, sem nunca deixar de um exame minucioso do problema, né? Então isso ficou sendo delegado, sendo com responsabilidade para cada ministério. Encorajados pelaquela rebeldia daqueles espíritos, né? Os cooperadores do Ministério do Esclarecimento, né? Os espíritos menos elevados que ali eram recolhidos, entregaram-se a manifestações condenáveis, como diz o Lisas. Então, aqueles espíritos manifestaram contra, não queria aquilo, né? Tudo isso provou cisões, fragmentações naqueles órgãos coletivos, né? Então, nisso começou aquela situação de inconformidade
E o próprio Lisa falou assim, deu ensejo a um perigoso assalto das multidões obscuras do umbral, que tentavam invadir a cidade. Olha que interessante, gente. Então, os espíritos mais atrasados, mais inferiores, segundo Lisas, eles tentaram invadir, eles tentaram influenciar tremendamente aquela cidade, aquela colônia chamada Nosso Lar. Né? Aproveitava algumas brechas de serviço lá no Ministério da Regeneração. Né? Então, isso era muito, vamos dizer assim, agressivo, que tentava fazer e movimentar, inclusive, intercâmbio clandestino de alimentos. Olha que dado interessante. Até isso acontecia. Alimentos eles tentavam introduzir alimentos por um processo de, ele chama de intercâmbio clandestino, ou seja, era mais ou menos um tráfico de alimentos que os espíritos inferiores estavam tentando fazer acontecer lá em Nosso Lar, por um processo oriundo do umbral, próximo à colônia Nosso Lar. Né? Então, logo, isso foi detectado e essas ameaças estavam no ar, estavam sendo observadas. Né? Então, com isso, o Ministério da União Divina, que é um ministério mais próximo ao governador, logo quis intervir. Né? E aí, logo determinou que começasse a funcionar todos os calabouços da regeneração. Ele não explica como são esses calabouços, né? Mas era como se fosse um isolamento dos recalcitrantes, né? Que foi levado para aquele lugar como se ficasse isolado. Ele não fala de uma prisão, como a gente conhece aqui na Terra. Como eu disse anteriormente, com certeza existe palavras e terminologia que não tem como se explicar, mas ele fala desses calabouços da regeneração. Eu, particularmente, entendo que era como se colocasse aquelas pessoas que se rebelaram contra, que fossem colocadas ali naquela região, naquele local, para que evitassem levar a uma discórdia. E essas impertinências, segundo Lisas, durou mais de 30 anos consecutivos. Proibiu, então, com isso, né, temporariamente, os auxílios aos inferiores. Houve um impedimento, né? E Lisa ainda vai mais a fundo, explicando para André Luiz. O governador, os administradores da colônia, pela primeira vez na sua administração, mandou, olha que dado interessante, ligar as baterias elétricas das muralhas da cidade para, olha que dado, emitir dardos magnéticos a serviço da defesa. Ora, meus caros, isso é um dado fundamental. Então, lá no plano espiritual, especificamente no Nosso Lar, existem baterias de defesa contra esses agressores. Né? Isso tem para todo lado, como tem na Terra. Né? Você tem que se defender. Lá também se defende. Só que ele fala desses dardos magnéticos que a gente não entende. Hoje nós vivemos numa época da inteligência artificial, né? Da internet. Nós vivemos numa época em que a tecnologia está muito avançada. Lá em Nosso Lar já tinha essa tecnologia, com certeza, muito mais avançada do que essa nossa, quando ele fala desses dardos magnéticos, que foram preparados para se defender dessas agressões desses espíritos umbralinos lá do plano inferior. Entretanto, Lisa diz o seguinte: não houve um combate, nem uma ofensiva na colônia, né?
Por quê? Porque logo se mostrou que a colônia estava preparada para qualquer invasão, para qualquer ofensa. E Lisa diz ainda, não foi necessário aplicar essa defesa elétrica magnética. Por mais de 6 meses, os serviços de alimentação em nosso lar foram reduzidos à inalação de princípios vitais da atmosfera, por meio da respiração. E ainda mais, isso foi uma exigência da governadoria. Parou de levar, as pessoas tinham que se adaptar a isso. Inclusive, Lisa diz que a água era misturada a elementos solares, elétricos e magnéticos. Olha que dado, né? Então a água servia como alimento, já que a própria água ela foi misturada a esses elementos oriundos do Sol, elementos solares, ele diz, né? Elétricos e magnéticos. São energias, fluidos que foram introduzidos na água. A hora que eu estava vendo esse dado, eu imaginei, aqui na Terra nós trabalhamos muito, nós humanos encarnados, nós imaginamos a fluidificação das águas. A gente sempre trabalha, eu trabalho muito com água, né? Eu fico bebendo água o tempo todo, e a gente sempre trabalha nas casas espíritas, e aqui na internet também, nas nossas lives, a gente sempre pede para que faça a fluidificação das águas, que são inserção de elementos que nós não conhecemos, são fluidos, são fluidos eletromagnéticos que a gente não conhece, né? Só que a água aqui na Terra, ela é materializada demais. Obviamente que lá no plano espiritual, essa materialização da água tem uma outra conformação material. Mas mesmo aqui, ela ainda absorve esses fluidos, essas energias para se tornar uma água fluidificada, né? Então, por 6 meses, né, ele disse, né, mais de 6 meses, a colônia só alimentava disso, né, só disso. Então, essa colônia espiritual, ela ficou então sabendo que vem a ser a indignação do espírito manso e justo. Ele foi obrigado, as pessoas foram induzidas a treinar. Eu sempre falo, meus caros, que no plano espiritual existe também um processo de crescimento, de avanço espiritual, não é? Então, isso logo foi sendo implantado no nosso lar. O governador, segundo Lísias, ficou muito regozijado, muito agradecido. E Lísias diz aí que teve um momento que ele soube que o governador chegou a chorar de alegria de ver que aquela implantação, aquela implementação de nova tecnologia de alimentação foi absorvida. A cidade, então, segundo Lísias, voltou ao movimento normal, né? E isso mostrou que está hoje, segundo ele, para André Luiz. Então, Lísias diz que desde essa época só existe maior suprimento de substâncias alimentícias que lembra a Terra em 2 ministérios, o Ministério da Regeneração e do Auxílio, onde há sempre grande número de necessitados. Vamos lembrar, André foi recebido no Ministério do Auxílio, ligado ao Ministério de Regeneração. E lá existe esse processo ainda meio parecido com a Terra, no que diz respeito à alimentação. André alimentou de uma sopa, né? De um caldo, nós já falamos anteriormente, não é? Então, isso aos poucos foi reduzindo a expressão física e surgiu aquele maravilhoso coeficiente de espiritualidade que todos estão percebendo agora. Nesse momento, Lísias parou um pouquinho e André diz assim, que se entregou a profundos pensamentos sobre aquela grande lição que ele recebeu da questão da alimentação. Nós, claro, estamos aqui lendo e observando isso, né? E estudando André, a gente percebe que quando a gente desencarnar, a gente vai encontrar isso com certeza. A gente está acostumado com essa alimentação, com essa mesa lauta, né? Alimentação de proteína, de carboidrato, etc.
nós vamos encontrar outra realidade lá no plano espiritual. Ainda bem que existe o Espiritismo, né? Que traz a notícia de lá, para que a gente não tenha tanta surpresa quando chegar de lá. Logo, logo nós entraremos no capítulo 10º, e a gente faz um convite a todos a repensar essas máximas que foram discutidas aqui hoje. Um abraço e um beijo carinhoso no coração de cada um.